Oi, gente, coluna de domingo, véspera de Natal, todo mundo correndo aí, né, para fazer as últimas compras, os últimos preparativos, mas eu vou pedir alguns minutinhos de vocês para a gente fazer um balanço da Câmara de Vereadores de Canoinhas ao longo desse ano de 2023. Esta e as próximas colunas, até o dia 31, serão então nesse tom, com vídeos discutindo assuntos que aconteceram ao longo do ano, refletindo um pouquinho sobre a política de 2023 e prospectando um pouco do que vem pela frente em 2024. E aí, começo de janeiro, a gente pega umas folguinhas, como sempre, né? Um recessozinho aí, até porque a política para mais ou menos, né, no começo do ano. Hoje eu vou falar sobre o Legislativo Canoinhense, como é que o Legislativo termina esse ano. Pois bem, a Câmara de Vereadores esse ano foi comandada por uma mulher, a primeira vez que uma mulher é eleita presidente da Câmara de Vereadores, nesse caso é Tatiane Carvalho, do MDB. Tati é uma moça muito jovem, tem um trabalho brilhante junto à ONG Anjos de Patas e à ONG Grupo de Resgates, né, que meio que se juntaram ultimamente, e a Resgates foi criada por ela, na questão da proteção animal, né? Ela é reconhecida por isso, ela foi eleita por isso, e ela segue trabalhando com muito afinco em relação a essa questão. Ela até tem muito receio dentro da Câmara de falar muito sobre isso, porque aí ela afugenta um eleitorado que não é simpático à causa. E acredito que tem muita gente que não é simpático à causa. Mas, de modo geral, eu avalio muito positivamente esse mandato dela ao longo desse ano, porque a Tati tem uma coisa de moralidade, tem uma coisa de fazer o certo, né, de buscar fazer o certo sempre. E o que marcou muito esse mandato dela foi esse atrito com a prefeita Juliana Maciel Hoppe, sua parceira, né, até ano passado, porque ela apoiou a Juliana e tudo mais, né, elas eram do famoso quarteto junto com o Homer e com a Zenilda, mas esse ano deu aí um atrito entre elas que parece até, pelo que eu sei, coisa pouca. Elas discutiram por conta de uma sessão itinerante, que a Juliana foi e não foi convidada e pediu para usar a palavra e a Tati não gostou. Dali semeou-se a discórdia que está na relação delas até hoje. Isso marcou muito o mandato da Tatiane, porque sessão sim, sessão também, ela fazia requerimentos, que é o trabalho do vereador, está mais do que certo, tem que fazer mesmo, né? Fazer requerimentos para a prefeita, no sentido mesmo de atacar o governo, né? Muitas coisas eram pertinentes, mas muitas coisas também nem cabiam ali em requerimentos. O fato é que a Tati encerra o ano entregando R$2 milhões para a prefeitura, o que mostra que, a despeito dela ter essa rivalidade com a prefeita, ela foi econômica e essa economia rendeu um fruto para a própria prefeita, porque R$2 milhões não é R$2 mil, né? É muito dinheiro e ela vai poder utilizar em questões que a Câmara apontou, né, mas ela usa se quer, mas por uma cortesia, por estar recebendo esse dinheiro de volta, deveria usar para os fins que eles estão apontando, indicando. Então, de modo geral, foi um mandato bastante interessante, bastante positivo por parte da Tati, até por essa questão, né? Criticou o prefeito, mas no final entregou um valor recorde de sobras do subsídio que é enviado para a Câmara de Vereadores mensalmente pelo Executivo. Esse dinheiro só pode ser usado para custeio da Câmara, para pagar salário, para fazer melhorias no prédio e tudo mais, e não pode ser usado, por exemplo, para fazer uma obra pública, né? Por isso que tem que ser devolvido para a Prefeitura, para aí a Prefeitura fazer a obra pública, a compra de alguma coisa. Interessante também que essa questão de devolver dinheiro se tornou uma competição, né? A ponto de que você vai num banheiro da Câmara, está todo sucateado, né? Porque não fazem isso porque tem receio de gastar e não sobrar dinheiro para devolver para a Prefeitura. Inclusive, isso a Tati disse que está articulando ali para resolver, né? Chegou até a pedir um dinheiro para a prefeita, teve algumas atitudes atabalhoadas, assim, atrapalhadas da Tati ao longo desse ano, até por inexperiência. A prefeita também teve muita atitude atabalhoada, uma delas foi não conseguir gerenciar uma relação com a Câmara. A Tati era aliada dela, não custava muito mantê-la aliada, mas em algum ponto ela falhou na negociação que é tão importante, né, para um prefeito. Vamos ver como é que fica esse último ano de governo, que aí entra o Maurício Skudlark, que é do mesmo, Maurício Zimmermann, que é do mesmo partido da prefeita, o PL, né? Maurício Skudlark é deputado estadual, que é canoinhense também, e está no PSD, né? Eu acho que foi para o PL agora também, junto com o Jorginho Melo, então estão todos na mesma casa. Então é isso, né? O meu balanço desse ano também, a gente falou muito da Tati, mas tem também o Osmar, que foi muito crítico da prefeita, bateu feio na prefeita, né? Inclusive falou em bater, literalmente, né? Que foi um fato político do ano, mas a questão do Osmar é diferente, né? O Osmar já tem uma rixa com a prefeita por causa
de ela insistir em citá-lo na CPI dos livros. Ele insiste que é inocente e a prefeita, nos 45 do segundo tempo, quando já estava pronto o relatório que inocentava o Osmar, ela falou, não, pelo menos que ele seja processado administrativamente. E aí foram lá e incluíram o que dá uma contradição, porque dentro do texto do relatório final diz que o Osmar não tem culpa de nada, é isento. E aí lá no final vem uma conclusão dizendo que ele pode ser processado administrativamente. Então vai entender, né? Mas foi pressão da Juliana e ele sabe disso, por isso que ele ficou tão bravo com ela e por isso que ele bate tanto nela dentro da Câmara de Vereadores, bater agora no sentido figurado, né? Porque de fato nunca houve um atrito entre os dois no sentido de luta corporal, obviamente, né? E com relação aos demais vereadores, ficaram ali, né? Você vê que houve um protagonismo muito grande do Osmar e da Tati, tanto é que a gente pouco lembra de como os outros navegaram nesse mar ali, né? Talvez o William Godoy falou um pouquinho mais, o William Godoy gosta bastante de falar, mas não teve muito poder de decisão ali, os dois meio que comandaram o barco, né? Tem que fazer um elogio muito especial para o André Ramon Flenick, que teve muito discernimento nas palavras dele ao longo do ano, demonstrou uma inteligência, um conhecimento muito grande, conseguiu em muitos momentos o que é muito difícil de conseguir, que é ficar em cima do muro sem parecer que está pendendo para nenhum lado. É muito difícil conseguir isso, até porque ele é de um dos partidos da base da prefeita. Mas mesmo nos momentos mais acirrados em que bateram na Juliana, ele ficou quieto, ouviu e argumentou com técnica, com precisão. Achei que ele teve um mandato exemplar nesse sentido, né? O Maurício teve muita coisa pessoal, pelo que eu fiquei sabendo ao longo do ano, teve muito trabalho que ele não conseguiu ficar tão presente na Câmara, mas segundo ele vai fazer isso agora nesse ano. A Zenilda, como uma espécie de eminência parda ali dentro, né, da Câmara, ficou ali também muito em cima do muro, porque ela não queria arrumar atrito com os vereadores, mas ela tinha ali um papel de, embora não oficial, de líder do governo na Câmara, né, porque ela acabou sendo a aliada mais próxima da prefeita, mas também tentou fazer ali o que o André conseguiu com mais sucesso, que foi se mostrar mais imparcial, digamos assim, né. O Adilson pouco falou, assim como a Silmara pouco falou também, né? Foram os mais tímidos ali dentro, se é que esse é o termo correto para a gente usar. O Chico Mineiro entrou no meio do ano, com o barco andando, né? Também não teve uma participação tão expressiva, o que não é necessariamente negativo, né? Trabalhou ali também nos bastidores. Aí o Vilmar Sudoski, realmente com tantos anos de Câmara, ele tem cada vez mais assumido esse papel de mestre Yoda ali, né? De dar as instruções, de aconselhar, de fazer aquelas falas que fazem o povo refletir, né, os próprios vereadores refletirem. Ele está já naquele papel ali, né, de decano dentro da Câmara de Vereadores e fala, inclusive, que não está muito afim de seguir na política, quer encerrar a carreira dele no ano que vem. Vamos ver, né, o mosquito da política, quando pica, é muito difícil da pessoa se livrar dessa profissão quase, né? Não é uma profissão, mas dessa coisa da política que pega muito prazer nisso, né? E aí, eu acho que eu falei de todo mundo, se eu esqueci alguém é porque realmente a pessoa não se destacou ao longo do ano, né? Porque senão, certamente, eu lembraria. Fica então aqui o meu balanço, né, da Câmara de Vereadores ao longo desse ano de 2023. E vamos esperar esse último ano que vai vir muita turbulência, ano eleitoral. Vamos aguardar.